uma profundidade muito grande, uma série de literaturas muito grandes sobre o assunto. E quando eu fui falar, eu falei, joguei um outro enfoque na minha fala. Talvez isso tenha prejudicado, alguém não entendeu ou ficou sem entender mais ou menos o que eu quis dizer com a fala. Mas ela teve uma justificativa, a fala teve uma justificativa em função de que a primeira coisa que eu gostaria de falar era da casa. Eu me referi diversas vezes, em diversos momentos na casa, que a casa tem um tratamento especial, particular, muito cheio de especificidades do médium, e tentei mostrar isso de uma forma muito rápida, o porquê de tudo isso, que a casa trata dessa forma. Bem, eu quero me deter como a casa realmente funciona em relação à mediunidade. Porque isso gera, para quem está chegando na casa, muitos questionamentos e uma série de perguntas que, às vezes, não consegue preencher os anseios de quem entra lá para ser trabalhador da casa e fica achando que a casa embarreira ou que a casa cria barreiras sobre os médiuns que já vêm de outros centros, outras experiências mediúnicas, e acha que já vai entrar na casa e já vai começar a desenvolver da maneira que ele aprendeu e da forma como ele sabe que a mediunidade dele tem de experiência. Bom, isso tudo eu me repeti diversas vezes na fala que eu gravei. Mas ele tem um sentido muito especial nisso tudo, porque todos nós, quando entramos na casa, sem exceção, inclusive os anciãos, e nesses anciãos eu me incluo no meio, eu tive que passar por um processo de readaptação muito séria e muito grande para o meu processo mediúnico acontecer. Então, quando as pessoas entram na ordem, quando os irmãos entram na ordem, não entendem isso, não sabem, não são avisados disso. Mas também eu não acho que seja preciso chegar e dizer, olha, você não vai mediunizar por causa disso, disso e disso. A gente tem que saber que quando a gente chega na casa de uma pessoa, a gente tem que respeitar as normas da casa daquela pessoa. Que eu não vou chegar na casa do Alderico e vou dizer, Alderico, olha, tira esse sofá daqui da sala porque eu não gosto desse sofá daqui da tua sala. Ou eu sou acostumado a entrar nas casas dos amigos e tirar o sapato ou o chinelo para não sujar a casa. E esse tipo de coisa não se faz na ordem em função de que as pessoas acham que devem entrar e trazer o que sabem e o que existe na concepção mediúnica dela para trabalhar dentro da casa como elas querem. Mas não é assim. A coisa toca muito por um outro rumo. Então, eu quis e quero, ao longo de todas as minhas falas aqui, mostrar exatamente isso. O que é feito lá fora e o que a nossa casa admite, adota e por que ela é assim. Porque os irmãos espirituais, eles vêm fazendo isso desde o início. E eu fui o primeiro a ser experienciado nessa coisa, porque tudo fluiu através de mim. Essa readaptação, essa readequação de mediunidade, digamos assim, foi crucial para que a minha vida mudasse. O conhecimento que eu tinha em termos de Kardec e para me alocar nos conhecimentos que a ordem trazia na sua estrutura. Então, eu fui o primeiro cobaia, digamos assim, a passar por tudo isso. E não foi leve, não. Foi muito pesado. Alguns já sabem a história, como é que foi que aconteceu.
para início de conversa, eu não vou me alongar muito nisso, porque eu também quero falar outras coisas ainda, se eu tenho 20 minutos, eu passei até por momentos, perdi a memória. Então, passei 6 meses sem memória, sem saber nada da minha existência. Então, para vocês verem o quanto foi um teste muito grande para eu readaptar a mediunidade para que hoje eu pudesse estar na casa. E digo mais, eu era contra isso tudo. Eu não admitia que isso acontecesse comigo, principalmente alguns irmãos que vieram no início, enquanto eu estava desmemoriado, digamos assim. Quando eu soube, eu digo, não sei o que eu vou fazer agora, porque eu não admitia que esse tipo de irmão mediunizasse através de mim. Então, foi uma adaptação muito grande, muito forte, para que hoje eu estivesse dessa forma. E com um detalhe, muitos acham que não entendem por que minha mediunização é inconsciente, total. Antes de eu entrar na casa, minha mediunidade era consciente, quando eu estava ainda em Kardec. Então, eu tinha uma mediunidade completamente consciente. Passei disso após o processo em que eu perdi a memória. Então, isso foi uma adaptação que foi feita para que eu pudesse trazer, digamos assim, tudo que era preciso ser posto para que a ordem existisse. Então, esse é um dos princípios que rezam a casa. Todos, sem exceção, passam por essa readaptação dentro dessa caminhada que é feita a ordem. E por quê? Nas outras casas, aí eu vou entrar já no material, vou falar rapidamente para deixar vocês perguntarem. Nas outras religiões, digamos assim, é religião, porque nós não somos uma religião. Isso é dito com muita clareza, que nós somos um hospital espiritual. Então, nós trouxemos das religiões alguns aspectos que fazem com sentido do trabalho que é desenvolvido na casa. E dentre esses aspectos, acontecem os ritos, as práticas mediúnicas e uma série de outras questões mais relevantes. Mas um dos principais são os ritos, que são feitos na casa, e as práticas mediúnicas que são desenvolvidas e adotadas para que os trabalhos da casa aconteçam. Nós vamos tratar aqui das práticas mediúnicas. Então, tem uma série de situações e de aspectos que a gente precisa abordar, que hoje, com certeza, não vai dar para a gente fazer isso. E eu vou responder algumas perguntas de vocês, mas antes, eu também vou tocar num assunto breve, que é um assunto que ninguém leva em consideração quando está falando de mediunidade, que é a essência do espírito. Na gravação, eu falei, inclusive citei que nós tínhamos 7 bilhões de espíritos encarnados e cerca de 14 bilhões, mais 2/3 no plano espiritual. Qual é o plano da Terra? É o plano espiritual ou o plano material? Lógico que é o plano espiritual, tem mais gente do outro lado do que daqui na gente na matéria. E tudo que é feito na matéria é a semelhança do que existe no plano espiritual. Os poetas, os artesãos, todos eles buscam no mundo das ideias, que nada mais é do que o plano espiritual, o mundo das ideias, copiam de lá e trazem para a matéria. Materializam para que a gente se adapte e consiga viver nesse mundo material. Mas o plano maior da Terra é o plano espiritual. Todos nós somos espíritos. Seria um absurdo dizer que convivem 2 tipos de seres num planeta, os seres espirituais, fluídicos, e os seres espirituais materiais.
seria um absurdo dizer que esse pessoal não pode se comunicar vivendo no mesmo lugar. Então, como é que um espírito não pode, de forma alguma, se comunicar com um espírito que está na matéria? Então, aí, a gente já começa a adentrar no assunto que é como esses dois seres, um ser fluídico e um ser material, se comunicam, porque é impossível eles não se comunicarem, viverem no mesmo plano e não se comunicarem. Não é verdade? Isso seria uma contradição muito grande de Deus. E com um outro detalhe, muito se diz que nós somos feitos à semelhança de Deus. Qual é a semelhança de Deus? É essa humanoide, essa material? Isso é história de caronchinha lá de trás. Então, o ser que é feito à semelhança de Deus é o Espírito. Nós retornamos a ele após passarmos um processo evolutivo e voltamos a fazer parte dele. Então, nossa essência é espiritual. E o irmão Ralph sempre diz isso. Nós somos espírito que estamos com esta matéria, portanto, temos que cuidar dela, que ela é passageira, e que vamos voltar com uma outra, em um outro tempo, em outra época, um outro espaço. Então, essas coisas a gente precisa entender, porque elas são fundamentais para entender a mediunidade. Se eu entender que não pode acontecer uma comunicação entre o plano espiritual, que tem 2/3 da população da Terra, com um plano material que tem apenas 1/3, então a maioria é que é o representante principal da Terra. Ou seja, não sei se alguém já soube dessas estatísticas, senão muitos dos irmãos já falam isso há muito tempo. 2/3 da população encarnada ou desencarnada e 1/3 só está encarnado. Então, baseado nisso é que acontece todo o processo de experiência na vida espiritual, em termos de evolução, ou daqui a uns anos ser expurgado da Terra. E isso acontece em função de que há uma necessidade dessa troca, nem que seja somente por percepção, como a maioria tem. Uma percepção, um calafrio, alguma coisa, ouvir um fantasma, ouvir alguma coisa. Existe. Ninguém escapa de passar por um processo mediúnico. E lá na casa eles são categóricos. Nós somos todos médiuns. Uns com nível menor e outros com nível maior. Isso ainda pressupondo que haja essa ascendência em todos os que vão passar pelo planeta Terra. E aí eu quero abrir, depois a gente entra nesses detalhes mais técnicos que a gente precisa saber. Por enquanto, minha palavra de início é essa, e eu vou abrir para que vocês tirem qualquer dúvida a respeito do que eu falei e do que eu escrevi. Tá certo? Quanto tempo eu levei, Lara? É que meu microfone estava oculto, eu não estava achando. Eu acho que foi menos de 10 minutos sua fala, foi muito rápida. Então, tá bom, vamos, fica melhor, que fica bem mais tempo para mais pessoas perguntarem. Ótimo. E aí, quem quer começar? A Gabriela está anotando tudo aí no chat. É a menina do chat. Vai lá, Gabriela. Quem quiser digitar a questão, a Gabriela pode ler para nós. Quem quiser falar, é só pedir. Bruno está perguntando como ele pode desenvolver a mediunidade. É o Breno, isso. Breno, desculpa. Breno, nós na casa, nós costumamos não usar essa denominação de desenvolvimento.
Nós costumamos dizer que nós estamos educando a mediunidade. O Dr. Ralph, ele é claro quando ele diz que nós, todos os irmãos que trabalham na casa, passam por educação mediúnica. Educação mediúnica é você saber como usar, para que usar e por que usar. Então, isso significa que você já tem uma mediunidade, vai passar por um processo de educação para que ela seja lapidada. É como se eu pegasse um diamante e fosse um diamante bruto e fosse lapidando. Vou tirando as impurezas dele e tornando ele bem mais limpo, bem mais brilhante. Então, na ordem, nós dispensamos esse tema desenvolvimento, até porque ele pode trazer certos desconfortos para alguns. Vão dizer, o Roberto é mais desenvolvido do que o Breno, do que a Camila. E não tem nada disso. Eu não sou mais desenvolvido do que nenhum de vocês, porque eu tenho meu corpo orgânico e no meu corpo espiritual as mesmas condições que você tem. E a mediunidade está inerente a exatamente isso, a sua composição orgânica e a sua extensão, digamos assim, espiritual. Como você está na matéria, é preciso que você tenha a pineal, onde a pineal tem uma espécie de que alguns chamam de um metalzinho, uma pedrinha metálica, que funciona como uma antena da mediunidade. Então, todos têm isso. Então, você não vai desenvolver esta pineal, porque ela já está desenvolvida dentro, ela já está dentro do seu cérebro, e ela é quem vai lhe dar e demonstrar o uso. A prática vai fazer com que você aprenda a manuseá-la. É mais ou menos isso aí. Então, ela não se desenvolve. Ela não aumenta, nem diminui, nem escurece, nem clareia. Ela vai ser sempre do jeito que está dentro de você. E é ela que é responsável pela mediunização. Falou? Roberto, isso. O Breno, você tem mais alguma dúvida? A Clarice perguntou alguma coisa, mas eu não vi, porque eu estava... Só isso mesmo. Obrigado, viu, gente? Esclareceu para mim. Eu não sabia desse metalzinho, não. Eu, particularmente, só vi isso em desenho. Pois é. Mas legal. Mas todo o magnetismo que funciona através... Tudo é manipulação energética. Então, a própria mediunidade é uma manipulação energética. E para que você manipule energeticamente alguma coisa, você tem que ter condutores energéticos. Certo. Vocês estão falando difícil. Fio elétrico. Entendi. Aí os nossos neurônios envolvem essa pineal, que tem um metalzinho lá dentro dela, e ela faz as descargas elétricas no nosso corpo. Certo. Sim? Entendi. Agora é trabalhar. Adiantando uma coisa que era lá para frente. Roberta, a Clarice tem uma pergunta. Clarice, você gostaria de falar a pergunta ou você gostaria que eu lesse ela? Eu quero saber, Roberto, se é possível o médium perder a sua faculdade de comunicação com os espíritos? Ele não perde a faculdade, porque ela é inerente e não tem como você perder. Isso é uma coisa orgânica. O que pode acontecer é um bloqueio psicológico. Por exemplo, como você pode perder a memória por um simples susto. Aí você acaba não conseguindo mais entender. Existem cegueiras que são cegueiras psicológicas.
E essas cegueiras psicológicas são semelhantes a você provocar em você um estado de bloqueio de visão e acaba que você pensa que está cego e não está. Assim funciona com a mediunidade. Você pode ser induzida por alguém a dizer que você perdeu a mediunidade, que você acreditar e passa a não acontecer. Parece-me com uma hipnose. Eu uso de um poder de hipnose em você, bloqueio determinadas coisas na sua mente e você perde aquilo. Simplório? Não, mas eu acredito que é isso mesmo. É? Eu acredito que é assim mesmo. Não tem essa outra coisa. Então, eu teria que ir lá tirar a pineal e tirar o seu... Você morre se eu arrancar a pineal. Entendeu? É tudo muito orgânico, é muito, como diz o Dr. Ralph, é muito lógico, muito, sem muitas redondilhos. Não é, Anderson? Talvez a Clarice também queira observar o fato de que, muitas vezes, pelo mau uso da mediunidade, pelo mau comportamento, pelas más influências, e até mesmo por intervenção do mundo espiritual, nós levamos uma espécie de sacode aí, né? Para a gente poder dar uma parada e entender o que significa essa faculdade, o que significa essa propriedade. Porque, na verdade, ela é nossa, mas por empréstimo, não é? A gente gosta muito, às vezes, de falar assim, a minha mediunidade, né? Ou então, o meu preto velho, o meu guardião, o meu mentor. Todas essas relações que nós temos com o mundo espiritual são empréstimos, são afinidades, são aproximações. Eu recebo a mediunidade, eu tenho sim a mediunidade, todos nós a temos, mas ela é uma seção do alto. E ela é uma seção do alto para que eu trabalhe com o alto. Daí entram os elementos que eu tenho certeza que o Roberto vai falar mais adiante um pouco, baseado na pergunta que o Breno fez há pouco, você também colocou, no que diz respeito à conduta do médium. Né? Como ele vive, como ele lida, a importância da caridade, a importância do estudo, a importância da leitura, porque tudo isso é educação mediúnica. Se ela não for educada, a possibilidade e quando eu falei, é muito grande. Ela pode ficar eclipsada, obscurecida, porque eu não fiz a minha parte, ou não a compreendi, ou não a entendi, ou não fui educado suficientemente para exercê-la. Né? Como o Roberto disse há pouco, quando falamos em educação mediúnica, estamos falando de uma série de fatores. E, é claro, elas acontecem porque nós temos esse cristal de fato da pineal, ela tem um nome, eu também estou tentando lembrar, Roberto, não estou conseguindo agora, não é? Mas ela tem um nomezinho que permite que isso aconteça. Os antigos chegavam a dizer que a pineal é a sede do espírito, é onde o espírito mora. Não é? Hoje, não se fala tanto nessa direção, mas se falou muito do passado usando essa expressão. O espírito mora na pineal. E o exercício mediúnico, ele é a manifestação do espírito. Tem som. Apatita. Tem uma coisa que... Quer ouvir falar, Luiz? Luiz lembrou. A pedra da pineal é a apatita. Isso. Apatita. Apatita. Obrigado, Luiz. É isso mesmo. Esse é o nome que ela tem. A Martim fala muito dela.
dessa pedra. Tá. Até anteontem, eu pensava exatamente assim, Anderson. Mas eu vou discordar de uma coisa que tu não está levando em consideração. Sim. O lado negro usa exatamente tudo isso na mediunidade. É verdade. Então, todas as questões que nós adotamos quanto princípios espirituais educados, o lado negro também tem esses princípios de educação. Aliás, eles usam uma propriedade talvez ainda até mais acentuada do que a gente, porque quando nós estamos na crosta terrestre, nosso poder de coisas fica menor do que os desencarnados que estão na crosta terrestre. Então, quando a gente diz que a mediunidade, ela é um atributo nosso, é um atributo do espírito. Sim. Porque nós sabemos também, lembrando que o espírito, ele também mediuniza espíritos superiores a eles no plano espiritual. Exato. Então, se fosse desta forma, se nós só tivéssemos que receber para fazer o bem, como ficariam os que fazem o mal, os magos negros? Nós conhecemos bem ele, nós dois, eu e tu. Então, como é que ficariam eles nessa situação? Então, Exato. Eles têm também a faculdade super desenvolvida, e principalmente um aspecto em tudo isso, que é o intelecto. O intelecto que faz com que use essa propriedade, essa atribuição, que é a mediunidade, que nós, seria contraditório dizer que nós recebemos a mediunidade do alto, e eles recebem de onde? De baixo? Não, ele recebe, vem já junto com a gente. Eu pensei nisso e perguntei para o Ralph, eu questionei muito essa questão, porque como era que nós temos os princípios de usá-la para o bem, para o amor, para a prática, para socorro, e eles não. Eles usam exatamente para fazer o contrário daquilo tudo que a gente vem. Então, são espíritos tais quais nós, espíritos encarnados também tais quais nós, que recebem os mesmos dons e que fazem usos diferentes. Mas a mediunidade é a mesma, a questão orgânica é a mesma, só muda as intenções. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, para não se deixar achar que eles não têm essa condição de manipular a mediunidade. Eles têm também. Senão, Deus não facilitaria isso para eles também, né? Pois é, Roberto, é exatamente isso. Não se trata jamais de achar que outras formas de manifestação mediúnicas não existem. A questão é quando a gente olha pelo um plano maior, não é? Tudo atua segundo a misericórdia divina. E tudo acontece porque Deus permite. Sim. Quem estabelece a questão de bem e mal somos nós. Exatamente. A partir da nossa ótica, a partir da nossa visão, que muitas vezes é estreita e é moral, regionalizada. Não é? Então, todos os espíritos que manifestam a mediunidade, que exercitam a mediunidade, estão, de alguma forma, cumprindo o plano divino. Sim. Estão, de alguma forma, dentro da misericórdia divina. Não é? Sim. E, como o próprio Chico diz, olha, a mediunidade é mediunidade com Jesus, é mediunidade na luz. Sim. Tem muitos que não a têm ainda, por ignorância e por distância da luz. Mas chegarão lá. Tanto é que a nossa casa ela tem dificuldade até de chamar o irmão que está vivendo um momento denso de sofredor. Não é? Exato. A gente evita de chamá-lo de irmão sofredor, a gente evita de chamá-lo de irmão perturbado, muito menos de chamá-lo de irmão mau, né? Porque ele não o é. Isso. Ele está vivendo um momento de extrema densidade. E essa densidade faz do seu exercício mediúnico, não é? Que é vibracional,
A mediunidade é evidentemente vibracional, não é? Deslocada da lei, mas não fora da lei. Ele continua dentro dela. Não é? Muitas vezes, esse exercício da densidade ele é necessário para a corrigenda. Não é diferente, por exemplo, o momento que vivemos no mundo hoje, né? Muitos de nós poderíamos olhar para a pandemia, para o afastamento, para o isolamento e dizer, nossa, estamos sendo amaldiçoados, Deus nos odeia, né? Estamos sendo punidos pelos nossos pecados. Quando, na verdade, olhando de uma maneira um pouco mais ampla e mais profunda, nós vamos perceber que não é nada disso. Né? São resultados de diversas formas de vibração e ação mediúnica mesmo, que estão nos levando a um grande aprendizado. Exato. Um aprendizado extraordinário. Apenas nesse sentido. Agora, só o que a Clarice perguntou foi exatamente se pode ser bloqueada, de alguma forma, essa mediunidade. Então, se ela pode ser retirada. Sim. Ela não pode ser retirada. Porque ela é inerente ao nosso organismo e ao espírito. Então, ela é facultada e, na hipótese de ser bloqueada, é por algum motivo, digamos, um deles psicológicos, que nós não entendemos. Exato. E assim como acontece no plano material, assim acontece também no plano espiritual. As experiências mediúnicas que nós vivemos, isso dá para lembrar, e aí a Lara, vou lembrar o que a Lara me pediu, eu fui um desses que aconteceu isso. Em 2008, eu cheguei lá no centro espírita que eu trabalhava, nosso lar, aqui próximo de casa, e disse, olha, eu não quero mais frequentar o espiritismo, não quero mais ir para a mesa, eu quero andar sozinho agora. Isso em janeiro de 2008. Digo, olha, Deus já me ensinou tudo, eu já sei tudo de trás para frente, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, e não quero mais vir aí. Eu era médium da mesa lá. Era um dos principais médios lá da mesa. E aí eu cheguei para o dirigente lá e disse isso. Aí me abandonei. Saí simplesmente, bloqueei, não quis mais fazer nada de trabalho mediúnico. Quando foi em janeiro de 2009, que vocês conhecem a história, eu despiroquei. E aí perdi a cabeça, porque desisti de fazer. Bloqueei, não quis mais fazer nada. Mas isso tudo estava escrito. Não era porque eu tinha que acontecer. Isso tudo era uma projeção. Porque foi nesses 2008 que eu conheci o Anderson, que eu conheci o Luiz, que eu conheci o Tony, e que nós nos reunimos em final de 2008, em novembro, mais ou menos, e em janeiro de 2009 eu apaguei. Pois é, você deu muita sorte de ter perdido só a cabeça naquela época, né? Você podia ter perdido muito mais coisa naquela época, né? É o sacode, é o chega para lá. Quando você recebe um presente, né? E, ao mesmo tempo, um mandato de trabalho, como é a mediunidade, e acha que pode fazê-lo da forma que você bem entende, a lei vai entrar em ação. Beleza. Tu falaste uma coisa certíssima. E era um dos assuntos que eu queria falar aqui para vocês, que é o mediunato. Eu coloquei no texto sobre isso. Essa palavra é muito importante para cada um de nós, para cada um médium da casa. Mediunato é a missão do médium. E a ordem, ela constrói essa missão com um esmero que nunca vi igual. Nunca vi igual a forma como ela nos trata, para mostrar para a gente como é que funciona a mediunidade. O que nós temos que fazer, como nós devemos conduzi-la, para a gente poder, baseado todos esses parâmetros que a gente vai ver depois,
construir uma mediunidade, um trabalho mediúnico, uma missão mediúnica da melhor forma possível. Isso tudo, a casa é indescritível o que ela faz pela gente. Indescritível. Alguém quer perguntar? Roberto, a Clarice, a Joana tem uma pergunta. Queria saber da Joana se ela gostaria de ler ou se ela gostaria de falar. Está ruim a voz. Oi. Não, a Joana tem uma pergunta. Melhorou. Eu queria saber se a Joana queria que eu lesse ou se ela gostaria de te perguntar direto, Joana. Eu vou ler, então, a pergunta da Joana. Ela falou para mim ler. Ela está falando que, ótima pergunta da Clarice. Ela ia perguntar algo nesse sentido, mas não perder a comunicação, de haver uma troca de formas de comunicação. É isso, Joana? Às vezes eu me expressei mal assim na pergunta. Eu não digo de você perder essa comunicação com a espiritualidade, mas vamos supor, às vezes há um médium psicofônico e ele não atuar, não parar de trabalhar dessa forma e desenvolver outros tipos de mediunidade. Mas, por exemplo, parar de atuar com a psicofonia, há essa possibilidade? Eu não me entreguei em 2008, não disse para Deus que eu não queria mais. Eu entreguei, disse, eu não quero mais fazer isso. Só que aí, quando voltou, quando eu tive merecimento de que voltasse, aí explodiu um bocado logo. Eu não sei, graças a Deus, isso, né? Mas há essa possibilidade de você... Porque, na realidade, os médiuns são individualidades, são inteligências, cada um tem a sua especialidade. Eu comparei isso, aliás, eu perguntei isso para o Dr. Ralph, ele me disse, olha, você é especial naquilo que você está se propondo a fazer, digamos isso. Você é engenheiro, porque você gosta de ser engenheiro, então você se desenvolve como engenheiro, ou como médico, ou como professor, entendeu? Então a mediunidade ela vai lhe dar também esta possibilidade de atuar em diversos campos, que depois a gente vai ver lá mais daqui adiante, os tipos de mediunidade. Então, as que foram catalogadas por Kardec e uma série de outros irmãos. Mas você pode ser um médium de efeitos físicos. Hoje em dia, são raros esses médiums. São médiums que fazem as coisas aparecerem. Fazem, entre aspas, mas materializam. Então, esses médiums são, no início, existe até um livro que o nome dele é Trabalho dos Mortos. Ele é de 1930 e pouco, 20 e pouco. E esse livro lá tem trabalhos incríveis que médiuns faziam com que os irmãos espirituais usassem o seu ectoplasma e moldasse na cera objetos e uma série de outras coisas. O próprio Chico tem uma experiência de que Joana de Ângeles se materializou e pegou das mãos dele, um Evangelho segundo o Espiritismo. E isso tem fotografias, a sequência disso. Então, tem médiuns que fazem tudo que eles se tenham uma espécie de direcionamento. E aí, lá no texto que eu fiz, um dos objetivos desse nosso trabalho, desse nosso bate-papo, é fazer com que a gente desenvolva a nossa missão direcionando para aquilo que nós somos capazes e melhores de fazer. Porque não adianta, se você é uma médium de psicografia, você
onde você tenha todo a sua estrutura já bem adaptada para psicografia, por que você vai ser um médico psicofônico? Por que você vai ser um médico de efeitos físicos? Nós temos efeitos físicos lá dentro da casa, às segundas e às terças-feiras, são trabalhos ali que são trabalhos raríssimos de efeitos físicos, porque são mexidos com energias. Então, são irmãos que colocam as mãos e com as energias que eles emanam de suas mãos, curam os outros. Isso é efeito físico. Entendeu? Não é só o médico psicofônico que tem a sua importância. Não, senhor. Isso é um ledo engano de quem acha que só é médium firme quem fala. Quem é um médium que fala. Não, isso é completamente... Lá dentro da ordem, isso não deve existir. Ok? Respondi, Joana? Respondeu sim, entendido. Estava achando aqui para voltar o microfone. Mas era assim, não no sentido de acreditar que apenas a psicofonia seja o correto, mas às vezes do médium, por algum motivo que já foi explicado, como o Anderson mesmo explicou, ele não conseguia mais desenvolver dessa forma e atuar de outras. Foi nesse sentido. Tá? Sim, mas obrigada. Pode sim. Então tá bom, obrigada. Ok. A Adriana tem uma pergunta, ela pediu para que fosse lida essa pergunta. A mediunidade nos convoca, né? Às vezes, penamos bastante para estarmos equilibrados e em harmonia na vida material e espiritual. Minha pergunta: sinto às vezes falta de esclarecimento sobre processos involuntários que nos acontecem na casa, que muitas vezes me fez sentir que eu estava desprotegida dentro da casa. Porque não somos mais esclarecidos nestes sufocos? Bom, eu não acredito que nada é involuntário lá dentro da casa. Nada é involuntário. Tudo tem um porquê da história, Adriana. Se existe na casa uma orientação hierárquica igual uma escola. Nós funcionamos como a gente funciona na vida. Nós nascemos, crescemos e morrendo. Isso adquirindo experiências. Então, você nunca vai chegar na casa e já saber como ela funciona e o que ela pode te trazer de retorno para que você se viva a vida material sua tranquila, sem absurdos, que eu também acho que está pensando que eu vivo tranquilo, cheio de absurdo, porque eu sou o médium da casa que dizem que eu sou o bambambam. Ledo engano. Todos os médiuns, quando eles não vão pelo amor, eles vão pela dor. Eu acho que eu vim pela dor. Então, estou aprendendo a amar de uma forma muito árdua. Quer dizer, não é árdua, não. Eu tenho que aguentar a cruz. Mas é assim mesmo. Nós só aprendemos, muitos de nós só aprendem quando sofrem. Porque nós pagamos para ver muita coisa. Nós sabemos que determinadas situações não são corretas. Não estou dizendo que isso seja você. Isso aconteceu comigo. Sabia que era alguma coisa incorreta e eu fui, fiz e digo, não, eu quero ver como é e vou fazer. Aí fiz e levei pau na testa. Então, é assim. Não é que a casa esteja te desprotegendo. Um fato, uma vez ocorreu, que nós estávamos fazendo uma reunião dentro da casa e eu estava no Congá. Isso foi numa terça-feira, onde tinha um trabalho especial e um irmão que não estava dentro da casa entrou por uma brecha espiritual
e foi lá onde estava o paciente que ele estava obsediando, passou por todos os irmãos e foi lá para pegar o cara lá na boca da botija, porque ele ia ser libertado, o paciente. E o irmão estava lá fora da Irmandade. Não foi preciso nem entrar na casa. E eu vi isso assim e não podia fazer nada. Então, às vezes, quando a gente entra na casa, eu digo às vezes porque nem sempre nós estamos alerta, nós estamos vigiando e orando, nós deixamos muita coisa escapar e levamos lá para dentro fluidos que deveriam estar lá fora. E isso não é só com você ou só com uma outra pessoa que não seja médium da casa. Isso é com todos. Todos que vão têm essa possibilidade de estar desprotegido lá dentro da casa. Pode ter todo o aparato de guardião, de tudo, mas é você que tem que se desfazer de tudo que ficou lá fora para entrar na casa. E você, como médium, mais ainda, como médium que tem uma mediunidade aflorada, digamos assim. Não fui suficiente, não? Te respondeu, Adriana? Estou te vendo, Adriana. Pode falar. Tu está na minha tela, Adriana. O que eu queria perguntar, na verdade, é porque às vezes acontece assim da gente sentir coisas na casa. Você está me ouvindo? Não sei se vocês estão ouvindo. Está na minha tela. Às vezes acontece da gente, tipo assim, quase mediunizar, né, na casa. Isso. E aí, para nós, que é um sufoco grande, porque a gente sabe que não é a hora. Às vezes a gente pede ajuda espiritual para que aquilo não aconteça e tal, não sei o quê, mas assim mesmo a coisa chega, né? Isso. Então, é mais ou menos isso mesmo que você me respondeu, eu não estava entendendo muito bem. Mas quando a gente pede ajuda espiritual, estando dentro da casa, fazendo um trabalho espiritual, né, você está trabalhando na casa, não existe essa proteção? Não tem uma proteção ali na casa para que isso não aconteça, assim? Só se você mudar a sua vibração. Isso acontece até comigo, que por eu ser o mais velho, digamos assim. Isso acontece até comigo. Não é específico dos que estão entrando ou dos que estão num certo tempo. As nossas vibrações, elas denunciam tudo que a gente está sentindo no plano espiritual. Elas mostram no nosso corpo etéreo, quando ele se ilumina, elas mostram todos os pontos onde nós estamos fragilizados. E é nesses pontos fragilizados que os irmãos atacam a gente. Entendi. Isso não pode ser até Chico Xavier, não é porque é Adriano, é o Roberto, é a Lara. Nós estamos sujeitos a isso. Orar e vigiar o tempo inteiro. Trabalham com mediunidade. Oi? Orando e vigiando o tempo inteiro mesmo, né? O tempo inteiro. E até enche o saco da gente estar orando e vigiando o tempo inteiro, mas é assim mesmo. Tá. Obrigada, Roberto. Ter força e é aquilo que a gente está começando a discutir. A missão do médium, o mediunato. É a missão do médium. E dentre esses estão esses problemas que nós temos que enfrentar. Ou desistir e não querer. Essas situações, me perdoem entrar, sem pedir licença, mas elas fazem parte da educação mediúnica. Exatamente. Isso é educação mediúnica mesmo. Ave Maria! Faz parte. No dia que nós ouvirmos de algum irmão espiritual, que ele chegar para a gente e falar assim, você, meu amor, é uma estrela,
Você nasceu para brilhar. O seu caminho será de rosas e muitos odores maravilhosos, não é? Tudo que você quiser fazer, pensando na luz, você vai conseguir. Bom, isso vale para Jesus e quem está acima dele. Porque para nós o caminho é de aprendizado contínuo, é aprendizado permanente. E a gente sofre sim, não é? Estou usando a palavra sofrer entre aspas. A gente sofre emocionalmente, a gente sofre organicamente, a gente sofre culpas, a gente sofre uma porção de situações que são para nos educar e nos fortalecer. Jamais nos será permitido isso, assim, eu acho que posso falar por quase todos nós na casa, né? Que esse estado, que às vezes ele é agudo, ele vai permanecer. Logo, logo eu retomo, logo, logo eu entendo, não é? E já supero, andando ali centímetro a centímetro, aquilo que deve me tornar mais equilibrado, mais forte, não é? O trabalho de terça-feira é esse. Lembremos-nos, nós todos que fazemos o trabalho de terça-feira, como era no começo, né? Tanto aqueles que fazem a interlocução, como os que fazem a mediunização de recepção dos irmãos, que emprestam o aparelho para que o irmão se manifeste, não é? Como a gente tem dúvidas, como a gente tem inseguranças, como a gente fica angustiado, como no começo a gente às vezes até sente desconforto físico, e com o passar do tempo isso vai se tornando natural, que é outro elemento que a mediunidade universalista insiste muito em colocar. Vejam a mediunidade como algo natural. Não é um superpoder, não é uma mágica, não é um ato de heroísmo, é um componente da vida de todos os habitantes que estão encarnados nesse planeta e dos 14 milhões que estão fora também, porque somos espíritos. E o espírito evolui, avança como todo e qualquer outro. E ele precisa fazer por si, né? O caminho da mediunidade, ele possui vários apoios de diversas naturezas, na matéria e espiritual, mas é sempre um caminho individual. Quem faz o meu caminho como médium sou eu. Exatamente. Eu vou passar por essas situações, sim. Os grandes médios, eles sempre agradeciam. Eu vejo muito o Divaldo falar isso, o Chico falava o tempo inteiro, né, e tantos outros. Ainda bem que eu tenho as dificuldades. Ainda bem que eu tenho as quedas, porque são elas que me ensinam. São elas que me fazem avaliar como eu estou. São elas que me mostram os caminhos que eu devo fortalecer, os passos que eu devo organizar melhor. Eu posso te dar um depoimento. Não é, você acha que é difícil estar toda hora, de 3 em 3 horas, tomando remédio, tremendo, para mediunizar? Eu não tenho mais outra saída para isso. Minha vida mediúnica tem que continuar. E a doença vai me levar. E eu tenho que continuar fazendo. Não tem outro jeito. E tenho que agradecer que eu estou conseguindo fazer. Por exemplo, eu acabei de tomar o remédio aqui para estar estável conversando com vocês. Senão eu estaria aqui e não conseguiria falar com vocês, porque o negócio ia estar desse jeito, assim como eu estou agora. Está vendo? Então, são os percalços que a gente tem que lutar contra, caminhar como se fosse uma cruz em que Jesus caminhou com ela, era dele, ele não rejeitou, foi até o Calvário, até a hora do Calvário dele, e nós temos que saber disso, porque eles dizem isso para nós. E eu posso viver muito feliz com tudo isso que acontece, sem estar me lastimando. Entendeu? Eu não sou vítima, não. Porque já me perguntaram por que o Dr. Ralph cura todo mundo e não me cura. Podia ser, né? Ou o cara me usa, abusa. E eu fico na pior, ele não me dá uma chancezinha. Podia ser, né? Podia ser, mas pior que ele diz assim, olha, tu precisa disso.
Eu entendi mais ou menos. Entendi. É difícil de aceitar, né? Cada um tem um. É mais ou menos isso, né? E a gente vai aos pouquinhos. É isso. É difícil de aceitar isso para o início de conversa, assim, para quando a gente chega no espiritismo. Muitos criticam isso achando que o médium, quando sofre, ele é passivo demais. É muito cordeirinho. Não, isso é só uma coisa. Compreensão, entendimento e respeito pelaquilo que tem que ser a sua trajetória. Então, se não for esse... Eu sou escorpião, Antônia. Eu vou até o fundo e renasço. Obrigada, Roberto. Obrigada, Anderson. Tem a ver também, viu, Adriana? Com o tamanho do saco de pecado que a pessoa tem, você está entendendo? Tem também, eu tenho muito. Então, tem pessoas que têm um saco de maldade que é do tamanho do saco do Papai Noel, você está entendendo? E não é um saco de maldade que a pessoa construiu só nessa vida, não. É um saco de maldade que vem aí, ó, por muitas e muitas gerações, que é o que nós chamamos de densidade, né? Para tirar o de maldade aí, né? E essa densidade, que é igual barriga de cachaceiro, né? Ele leva a vida inteira para construir. Aí ele quer fazer uma dieta para acabar com a barriga dele em 6 meses. Não vai funcionar, não. É? E aí tu já viste como ele é, por que ele é o Adinael da ordem? Para me cobrar. Então não tem essa. A gente trabalha na medida do que a gente tem e do que a gente é. Não se cria... Mas o medo é normal? O medo é normal? Nossa, eu tenho medo de morrer. Bendito medo. Bendito medo. O medo alivia, o medo ajuda, o medo alerta, e o medo traz a humildade. A gente não consegue caminhar mediunicamente sem humildade, não tem como, né? Essas quedas todas, esses constrangimentos, essas dificuldades todas, nos trazem a humildade. Para a gente entender que está sempre começando. Nós somos aprendizes. E aprendizes com a luz, aprendizes com o mestre, né? Que nos abandona, nunca nos abandona. Exatamente. Mas não esquece do saco de maldade, não, viu, Adriano? Não, ele pesa, viu, Anderson? Esse saco aí, ele pesa. Ele pesa. O Juvencio diz que é a bagagem, que é a mala que a gente vai levar lá para o outro lado para abrir lá na frente. Roberto, o Ariel tem uma pergunta. Ariel, você pode falar? Posso, boa noite. Oi. Roberto, na verdade, eu acho que é mais um pedido do que uma pergunta, porque eu não consegui formular ela direito aqui na minha cabeça ainda. Eu queria que você falasse um pouco mais, porque muitas vezes, quando a gente pensa em mediunidade... Não entendi. Tá dando para ouvir? Tá ruim. Espera aí, então. Melhor agora? Melhorou. Melhorou? Melhorou, pode falar. É mais, na verdade, um pedido para que você fale um pouco mais com relação à mediunidade. Porque quando a gente fala de mediunidade, pelo menos a percepção que eu tenho é que, né, principalmente quando você fala de mediumato, por exemplo, ela está sempre intrínseca ao ser, né? A mediunidade, ela está sempre no eu. Então, quando, por exemplo, eu falo de educação mediúnica, eu falo também de autoconhecimento. Estou sempre pensando no desenvolvimento integral do ser, e a mediunidade faz parte disso. Só que por muitas, à medida que os irmãos falam para a gente sobre educação mediúnica, a impressão que eu tenho é essa. Só que por muitas vezes, eu não sei se é por falta de ter como falar sobre isso, quando eu vou falar de mediunidade, a impressão que eu tenho é que a mediunidade é como se fosse ali um pedaço de argila que eu fosse moldando ela com o tempo. Que seria ali o meu desenvolvimento mediúnico. É como se eu estivesse fazendo o meu vasinho ali com a minha argila, enquanto tem uma caralhada de gente, inclusive eu mesmo, jogando pedra no meu vasinho de barro. E aí, num determinado momento, eu paro de desenvolver, de educar minha mediunidade, porque eu tenho outras coisas para fazer lá fora.
E aí eu vou viver minha vida e, de repente, eu paro minha vida lá fora e volto de novo para trabalhar na minha mediunidade. Então, assim, eu não sei se é por não saber ainda como falar sobre mediunidade, que às vezes a gente faz essa dicotomia, que a gente separa um pouco a mediunidade, mas eu estou tendo muito essa dificuldade ultimamente. Me foi passada uma tarefa para poder falar um pouco sobre mediunidade e felicidade, e aí eu estou com muita dificuldade quando eu penso com relação a isso, porque, de maneira geral, eu sempre vejo essa separação. Então, sempre quando pensa em mediunidade, de maneira geral, ela está muito ligada ao sacrifício, né? Eu tenho que sacrificar isso, eu tenho que deixar de fazer isso, eu tenho que apanhar fazendo isso, eu tenho que me dar para fazer isso, eu tenho que me doar para fazer isso, como se aquilo não fizesse parte do meu desenvolvimento enquanto ser integral, sabe? E aí, assim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa questão da mediunidade, do desenvolvimento da educação mediúnica, está diretamente relacionada com a minha própria educação. Né? Igual, por exemplo, você usou o exemplo que eu falou do engenheiro. Eu, quando fiz faculdade de Química, as coisas e as vivências que eu tive lá mudaram o Ariel para o Ariel que ele é hoje. Assim como eu acho e acredito que as experiências que eu tenho na ordem enquanto médium, ou em qualquer outro lugar enquanto médium, moldam o Ariel, né? Então, assim... Ariel. Ao mesmo tempo que eu vejo a necessidade de não separar a mediunidade do ser, eu também não consigo não separar a mediunidade do ser. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Consegui, assim, deixar claro? Bom, eu vou continuar com o meu exemplo, porque eu acho que isso tudo eu sofri no início também. Eu entrei para o Espiritismo com 17 anos. Tinha largado uma faculdade de medicina, estava voando e estava querendo fazer outra coisa. Na realidade, eu sempre queria ser engenheiro e não podia, porque o meu pessoal, minha mãe, não queria que eu fosse engenheiro, porque senão eu ia ser igual ao meu pai, enfim. E ela não queria que fosse. Bom, eu entrei no Espiritismo. Primeira coisa que eu disse quando eu cheguei lá, eu disse, olha, eu não quero que venha esse negócio de baixar espírito em mim, não. Esse negócio eu não quero de jeito nenhum, porque não vou ficar sendo objeto de joguete de espírito, vai entrar e sair em mim, entrar e sair em mim. Completamente maluco. Eu tinha um anseio profissional, como tenho ainda até hoje, muito grande. E, para mim, era tão importante quanto a mediunidade. Mas uma coisa era a minha vida material, que eu botava para ser como a minha prioridade na vida. Era o meu conhecimento técnico, era a minha vida profissional, era o que eu desejava fazer e que a mediunidade não ia me dar. Eu não ia levar isso lá para dentro do... Era esse que era o meu entendimento. Então, eu, como Kardec, eu deixava isso em segundo plano, mas nunca deixei de realizar meus trabalhos espirituais, de ir ao centro, e com o tempo eu passei a ser médium, passei a fazer parte das mesas, passei a dar palestra, enfim. E corria paralelo isso. Nunca eu consegui fazer um sem o outro. Só em 2008, que eu deixei de fazer deixei de ser espírita para caminhar sozinho, mas sempre levei minha vida com os dois. Sacrifício primeiro por causa de como as pessoas te olham. E como eu nunca quis marketing sobre mediunidade, isso para mim não interessa, eu dizer que eu sou um médium poderoso. Primeiro porque isso daí já ia com uma índole. Eu não quero ninguém no meu pé. Não quero ninguém que fique na dependência de mim para eu ficar manipulando,
me fazendo de poderoso e dizendo, olha, tem que fazer isso, tem que deixar de fazer aquilo, tem alguém do teu lado. Estou vendo um monte de gente aqui no meio da rua. Isso não faz a minha cabeça. Eu acho que esse comportamento é para que as pessoas passem a te observar e te aceitar como uma pessoa especial na cabeça de quem faz isso. E eu não fiz isso durante a minha vida inteira. Muita gente sabia, e até hoje, muitos sabem que eu sou espírita, mas eu não fiz currículo e entreguei para o pessoal dizendo que eu mediunizava espírito, que eu psicografava, que eu podia chegar lá e botar a mão em cima de alguém e curar alguém. Eu acho que essa dificuldade somos nós é quem criamos para nós. Nós é quem escolhemos como direcionar nossos dons, digamos assim. Eu procurei ser o máximo que eu podia ser dentro da minha profissão. E procurei também estar, digamos, aonde eu estou, dentro da ordem, como médium. Então, passei por todos os percalços dos dois, tanto da vida profissional, que foi uma das coisas que eu mais dei importância, quanto para o espiritismo. E eu acho que isso é uma escolha de quem leva alguma coisa a sério. Quando a gente pensa em tirar proveito disso em cima de terceiros, aí eu acho que aí é que desanda tudo. Aí é que a gente perde o controle e começa a fazer besteira, a fazer burrada na vida. Eu fiz muitas burradas na vida, mas eu sempre tentei ser coerente naquilo que eu decidia, naquilo que eu escolhia. E levei as duas coisas que foram as mais importantes na minha vida. A vida profissional e a vida espiritual. Não tenho que reclamar com Deus a respeito disso, não. Não sei se te respondi. E grande parte da minha vida profissional, grande parte de tudo que eu aprendi na faculdade, tudo, nas faculdades, eu consegui olhar dentro do espiritismo e ver que tudo tinha uma razão. Não era simplesmente uma coisa desconectada uma da outra. Os dois caminhos eles correram paralelo o tempo inteiro. Quer falar alguma coisa? Meu pensamento é exatamente nesse sentido, de que a coisa acontece em paralelo, né? No sentido que, assim, à medida que, por exemplo, as experiências que você tem lá no trabalho, né, moldam, né, o seu ser. Assim como as experiências que você tem enquanto médium, seja kardecista, umbandista, seja na Irmandade, também moldam o seu ser, né? Elas não se separam nesse sentido, né? Só que, por muitas vezes, a impressão que eu tenho é que quando a gente vai falar de mediunidade, é como se eu tirasse isso do Roberto, entendeu? E fosse tratar de mediunidade como uma coisa à parte, quando eu vou falar de mediunidade. Não, ela é preciso ser falada à parte para que a gente entenda como é que ela faz. O Dr. Ralph diz muito isso. Ouvindo as gravações dele, ele diz, você aprende aqui dentro para viver lá fora o que você tem que viver lá fora com o aprendizado que você vive aqui no espírito. Ele é muito categórico com isso, não é isso, Anderson? Perfeito. Se você me permite conversar um pouquinho com o Ariel. Sim. Você está me ouvindo, Ariel? Estou sim. Pois é. Você já percebeu, Ariel, que quando você faz uma preleção, você está mediunizado? Sim, muitas vezes. Você já percebeu isso? Sim, sem sombra de dúvida. Pois é.
Você já percebeu como as preleções que você faz hoje, praticamente sem texto? Sem texto. Eu observo muito, tento observar muito todos vocês, é um dos meus trabalhos, do Congá e fora do Congá. Você já percebeu como as vivências que você tem fora da casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua existência cotidiana, nas suas leituras, elas estão presentes de uma forma extremamente bem organizada e que são vibracionalmente muito acalentadoras na maneira como você fala com as pessoas? E que muitas vezes eu não acho que são organizadas por mim. Sim. Pois é, mas elas chegam, não é? Organizadas. Você já viu como as pessoas gostam de te ouvir e como você se sente cada vez mais à vontade quando você faz uma preleção? O que você sabe muito bem, não estou revelando nenhum segredo, no começo para você isso era muito angustiante, porque você se sentia às vezes tímido, você às vezes achava que não ia conseguir, não é? E hoje é algo absolutamente natural para você. Só me permite uma coisa, Anderson. Sim. Lá no material que eu escrevi, tem são compilados 2 tipos de mediunidade. Mediunidade de efeitos inteligentes e mediunidade de efeitos físicos. Isso que o Anderson está te falando é a mediunidade de efeitos inteligentes. Tá? Isso não se separa, Ariel. Não só, eu estou usando você como exemplo, porque foi você que fez a pergunta, né? E fica muito mais fácil quando a gente trabalha conosco mesmos, né? Mas isso não se separa na vida de nenhum de nós. Nós levamos e trazemos e levamos o tempo todo. Muitas vezes não percebemos, porque é assim que ela se manifesta. Ela vai crescendo, ela vai tomando forma, ela vai tomando corpo, ela vai equilibrando, ela vai nos dando segurança, com a medida que a gente se exercita e a medida que a gente deixa com que ela aconteça, com que ela flua. É isso que está acontecendo e vai muito mais longe. Nada está separado, são as leis. Em cima é como embaixo é como em cima. Vibração, mentalismo, ritmo, sincronicidade, gênero, são as leis cósmicas. Nós estamos dentro dessas leis e elas acontecem simultaneamente. Quando falamos disso, como estamos falando agora, é apenas por efeito didático, mas, de fato, está tudo junto, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E em todos os nossos corpos, nos 7 corpos que nós temos, não apenas no nosso corpo físico. É claro que precisaríamos estar com a consciência ampliada o tempo todo para entendermos isso. Ainda não conseguimos, mas está acontecendo. Isso nos diz Mestre Kardec, Mestre Ramatiz, não é? E todos os outros grandes escritores e médios que relatam a sua vivência. Nós estamos no mesmo caminho deles. A Camila tem uma pergunta. O Roberto, antes da Camila, tem a Giovana. Sim, então. A Giovana, ela tá? É a Giovana Baby, a Giovana, a namorada do Breno. Oi! Oh, tá. Giovana, você quer perguntar? Pode ser. Pode perguntar, então. Eu perguntei queria perguntar sobre a educação mediúnica. Que se ela acontece enquanto a gente está nos trabalhos da casa, ou se tem um curso, e, tipo assim, igual é nos estudos de quarta-feira e tal. Ela acontece tanto quando você está nos trabalhos da casa, quanto você faz nos estudos também, que tem às quartas-feiras. Não se preocupe que daqui uns dias você vai ser bombardeada de estudos para desenvolver tudo isso que você está querendo, para educar tudo que você está querendo. Mas elas acontecem tanto no dia a dia da casa, quando a gente presta atenção naquilo, tudo que os irmãos dizem para nós, e tentamos observar as falas deles no que acontece ao nosso redor, tanto lá dentro da ordem quanto lá fora. Porque o estudo da ordem não significa só o que nós falamos lá dentro e é só lá para dentro. Não é. Ele é estudado lá dentro
para você exercitar lá dentro e fora na sua vida. Ok? Ok, obrigado. Roberto, antes da Camila, tem o Gustavo e a Ana Lúcia querem também fazer uma pergunta. Tá. Ah, não, peraí, só um instantinho, Ana Lúcia e Gustavo, a Guigui tá na frente, a Raquel colocou aqui que a Guigui quer fazer uma pergunta. Sim? Vamos lá? Raquel, Guigui? Não, não fui eu, não. É a Guigui, ela estava levantando o dedinho aí tem um tempão. Aí, por isso que eu postei aí, porque eu acho que ela não sabe. Ela tá aí. Mãe, tira do mudo para a senhora falar. Ela tá falando, mas ela tá no mudo. Tira aí para ela, Lara. Eu não posso tirar, eu posso só pedir para ela tirar. Mãe, tira do mudo aí, é no celular do lado esquerdo. Você vai clicar na tela e vai aparecer um microfoninho, e aí você vai... Mãe, se a senhora não tirar do mudo, a gente não vai te escutar. Tadinha, ela não está conseguindo, mas eu não posso abrir para ela, eu só posso fechar. Não tem essa função para mim. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não. Então deixa. Fala para ela digitar a pergunta. Pergunta para ela, pede para ela escrever. Ela está nos ouvindo, na verdade. Guiomar, escreve a sua pergunta, enquanto isso a próxima pergunta vai sendo feita. Que tal, Gabi? Pode ser. Então, a próxima é a Ana Lúcia e o Gustavo. Eles querem perguntar, Ana Lúcia. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Roberto, Carlos. Então, eu queria fazer uma pergunta. Tem algo que acontece sempre. Quando eu faço uma oração para alguém, eu intercedo por alguém, durante o terço, no Evangelho no Lar, fora da casa. Sempre que isso acontece, existe um assédio dos irmãos de que você endereçou a oração, né? E eu queria saber como isso acontece, por que isso acontece, ou se tem uma maneira de evitar isso, ou se realmente a gente não deve fazer fora da casa. Porque um simples pedido de intercessão por alguém, às vezes quase que imediatamente você sente... vem alguns irmãos e alguns até conversam e te questionam por que você está fazendo aquilo. Eu me sinto um pouco insegura quanto a isso, né? Porque eu até evito bastante agora. E eu queria que você falasse um pouquinho por que isso acontece, como que nós podemos nos proteger disso, né? Olha, isso não tem uma regra que faça, que diga que isso aconteça ou não deva acontecer. Isso acontece comigo com bastante frequência. E não são irmãos bonzinhos, bonitinhos, que vêm só me perguntar como é que eu estou, por que eu estou fazendo aquilo. É que eu não quis entrar em detalhes. Você parou de fazer? Como que você lidar com isso? Pai, eles estão ali, eles não podem me bater, eles não podem fazer eu sentir dor. Então, o que é que eu vou fazer? Vou continuar. Vamos, meu irmão, senta aqui do meu lado, vamos junto comigo rezar. É um jeito, eu não tenho outra saída. Pior seria se eu chegasse e dissesse, vai de retro, Satanás. O cara está ruim do teu lado, diz, meu irmão, vamos junto aqui rezar, você fica melhor, vai ficar melhor, vamos cuidar de você e dela, da outra pessoa. Quanto mais eu rejeito, quanto mais eu sinto, eu coloco energia negativa para esse irmão, mais ele vai adorar, porque é isso que ele quer. Se você mantiver sua concentração e conversar com ele, não tem que ter medo. Ele não vai te bater, ele não consegue te bater. Você não...
Não é uma questão de medo, e nem não é uma questão de medo. A questão é que ele fica ali na sua, ele fica te incomodando, ele fica querendo assim, eu não tenho essa questão do medo, não. Eles chegam para mim e conversam, alguns chegaram para mim e conversavam normalmente. Por que você está fazendo isso? Mas só que não é só isso, ele traz uma energia e ele fica ali querendo te perturbar. E você faz o texto e ele não quer ir embora. Tem uns que são, ele faz e ele vai. Tem uns que ficam alguns dias ali te perturbando. Não é nem medo. É um incômodo, ele está mexendo ali na sua vida. Eu, sinceramente, eu dei uma parada, porque... Sabe aquela coisa de um elefante carrega muita gente, 2 elefantes carrega muito mais? Eles ficam fazendo isso. Eles ficam fazendo isso até a gente se cansar e eu não dou ouvido, eu digo, eu vou dormir. Pode ficar aí. Pode ficar aí, se quiser ficar junto comigo aqui, pode ficar. Vamos rezar junto, vamos fazer as coisas junto. Quanto maior você abrir espaço para eles sem dar... Porque, na realidade, Ana, eles querem uma atenção. Eles precisam, eles são desorientados, desequilibrados. É como se você... Não vou dizer para você fazer isso, ficar chamando os irmãos e doutrinar aí na tua casa. Mas conversar com eles e oferecer uma oração, um Pai Nosso, um pouco de amor, isso começa a resolver. Porque você vai estar com o seu mentor, embora eles já estejam sempre contigo, teu mentor e teu guardião, você vai estar com a força que você necessita, maior apoio dele junto a você. Mas não é aconselhável você expulsá-lo, você maltratá-lo. Eles são pessoas carentes, são irmãos carentes. São irmãos desequilibrados emocionalmente, que não têm noção do que estão fazendo. Muitos deles, isso tudo você não sabe. Que eles podem não saber que desencarnou, não é verdade? Kardec diz tudo isso para a gente. Então, a saída é dar um pouco de atenção para eles. Um minuto de atenção, um segundo de atenção e saber qual é o sofrimento deles, já acalma. São pessoas como outras quaisquer, só estão sem corpo. E aí, a gente, para tratar uma pessoa, a gente fazendo esse exercício aqui fora, quando vê um mendigo, ou então quando alguém te aborda com violência na rua, você, na vida da matéria, muita gente já responde na porrada também. Mas Jesus diz que não é para fazer isso, né? A gente tem que tentar acolher, e a nossa casa ensina isso. Ensina a esse acolhimento. E eu estou te devendo aquele negócio. Não esqueci, não. Todo dia eu tenho me cobrado. Depois eu vou falar contigo no normal, no celular. Ok, obrigada. Eu acho que agora eu voltei o sono. Voltei, eu estou lhe ouvindo. Então é o seguinte, Roberto. Diante do que foi falado aí, porque eu sempre falo, sempre eu bato na mesma tecla, porque eu ainda não senti nada de aproximação de nenhum irmão espiritual. Então, aí eu tive analisando. Na fala do Anderson, ele falou que pode ser por alguns aspectos, ou falta da atitude moral. Nossa! Ou seria na vida da parte de estudo, na parte, sei lá, o que é que está me faltando. Então, eu acho que eu tenho que ou ter uma conversa com um atendimento fraterno, ou atendimento nesse, que faz o atendimento fraterno mesmo, que conversa. Já não é diálogo fraterno, porque só ainda não foi lá para o outro lado. Não, é o atendimento fraterno. Atendimento fraterno, que seria conversar com algum de vocês.
Certo. para eu me entender, porque eu acho que no caso, a minha memória mediúnica está adormecida, assim, em sono profundo, porque não é possível. Eu não sei o que está me faltando, Roberto, sinceramente. Vou lhe dizer uma coisa. Então, é uma coisa que me preocupa. Tá, então a senhora não vai mais se preocupar a partir de agora. A senhora leu o texto que eu lhe mandei? Eu li. E lá tem escrito médiuns de efeitos físicos. Nós vamos conversar sobre eles depois. Uhum. E a senhora é uma médium de efeito físico. Não. Sei não. A senhora queria ser de outro efeito? Não, qualquer que seja. Não faço exigência nenhuma. Qualquer que seja, para mim, está de bom tamanho. Pois eu estou lhe dizendo que a senhora é médium de efeito físico. Todos são médium na casa, dona Guilmar. Não sei o que... Se a senhora já teve alguma conversa com o Ralph ou com algum irmão perguntando a respeito disso. Não. Mas, a partir do próximo encontro nosso, nós vamos falar sobre cada uma dessas mediunidades, cada um desses tipos de mediunidade. E eu tenho certeza que a senhora vai ver o qual a senhora vai se encaixar. Porque eu ainda não senti assim nada, aproximação, alguma coisa, sei lá, eu não sei. Tem motivo. Depois a gente vai ver. Pois é, tem que ter um motivo, eu tenho que ver, que procurar. Eu que tenho que me analisar para ver onde que tem esse motivo. Então, às vezes, eu estou precisando de uma ajuda para saber me analisar. Pois então, vai ter aqui. Precisou a gente ficar à distância para a senhora descobrir. Então, tá bom. Valeu, então. Tá bom, um beijo. Roberto, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Agora é a Camila, parece que quer falar. A Camila ela tem uma pergunta, pediu para que eu lesse, e aproveitando, antes de fazer a pergunta da Camila, eu queria assim, comunicar, né, que a gente já deu o nosso horário, né, após a resposta do Roberto, a pergunta da Camila, e lembrando assim, que teremos um novo encontro sobre mediunidade, parte 2. E para aqueles que ainda têm as dúvidas, é claro que esse tema, a mediunidade, é inesgotável, né? Isso. Então, nós vamos ter esses encontros, né? Próximos encontros de mediunidade, mas já temos na programação, né? Então, a gente vai dar essa sequência no próximo encontro da mediunidade. Então, a pergunta da Camila, Roberto, qual a postura ideal deve ser adotada por um médium em desenvolvimento nos moldes da casa? Vixe. Para ser sincero, eu não sei não, Camila. Eu não sei porque nós teríamos que estabelecer princípios e eu acho que é estar aberto a aprender, não se colocar numa posição de sabe tudo, de maioral. É humildade mesmo, vontade de trabalhar, diria, que eu acho que é uma das questões mais contundentes da coisa. É você ter vontade, ter fé e não deixar mesmo a coisa te dominar para te não ir para lá para a ordem. Porque muitas das vezes nós somos carregados pelos irmãos de hoje tu não vai para a ordem, hoje tu não vai para a ordem, e acaba não indo. Por besteira. Então, não pensar também que lá na ordem todo mundo é anjo, que isso não é verdade. Todos nós estamos batalhando, todos nós estamos, cada um dentro das nossas limitações, e isso nos faz cada dia estar lá, e isso é o que move a gente, estar lá.
com todas as dificuldades, com todas as intempéries que vão contra, fazem a gente não ir lá. Mas é a gente lutar para estar lá. E com o coração aberto para aprender. Confiando nos irmãos, porque se a gente não confiar, não adianta estar lá. É uma série de coisas. Eu não sei te dizer uma assim, ou uma coisa que surtisse maior efeito. Mas eu acho que, no meu caso, é a minha necessidade. O Ralph diz isso, que eu preciso. No início eu brigava com ele, eu dizia que eu não precisava. Mas hoje eu já entendo por que eu preciso. Eu comecei a entender a história do meu mediunato, da minha missão mediúnica. Eu comecei agora, para ter uma ideia. Agora. Depois de 30 anos, Robertinho, animador. 40. Então tá, Lara. Eu vou só me despedir, então. Na próxima nossa conversa, a gente vai seguir esse texto que eu coloquei, porque aqui dentro dele tem algumas coisas que a gente precisa especificar, porque hoje eu acho que foi só um bate-papo introdutório do que seria o processo mediúnico, né? O que cada um tem. Agora, detalhar ele, como é que ele acontece, como é que quais são os requisitos para a gente usar de melhor para educar a mediunidade, como nós somos organicamente e que facilita a mediunidade, o que influencia minha cabeça, enfim, destroçar ela em todos os efeitos. Tá bom? Tá ótimo, teremos muitos assuntos e, por vista, muitas perguntas também, né? Vai ser muito legal a parte 2 e provavelmente a gente vai precisar de mais partes, 3, 4, 5, né, Roberto? Sim, no mínimo mais 7. Tá certo. Ok, pessoal, eu agradeço muito a ajuda da Gabi, que foi a mediadora dessa noite. Agradeço muito a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco. Eu gostaria que agora a gente ligasse os microfones para falar um tchau coletivo e que a gente possa, aqueles que quiserem se expressar, tá na hora. Obrigada, Robertinho. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Beijo para todos. Boa noite.